Fuja do esfarrapado de seus fanáticos e tome cuidado com o pulso. Hoje eu vou falar sobre celular. Bem-vindos a mais um Expresso Stephen King. Conheça Clay Riddell, um ilustrador do Maine que está em Boston negociando a venda da sua primeira história em quadrinhos. Clay testemunha um evento que mais tarde fica conhecido como o Pulso, que faz as pessoas ficarem violentamente agressivas. Pouco tempo depois do evento, Clay nota que muitas das pessoas que foram afetadas por ele estavam usando um celular. Daí o título do livro. Clay deve então retornar ao Maine à procura da sua esposa e do seu filho na companhia de pessoas que também não foram afetadas pelo Pulso. No caminho eles irão enfrentar diversos desafios, incluindo as hordas das pessoas que foram afetadas pelo evento e ficaram conhecidas como fanáticos, e o que parece ser o líder deles, um homem com um moletom vermelho de Harvard que fica conhecido como o Esfarrapado. Celular nada mais é que o take do Stephen King sobre zumbis. Na verdade, não são bem zumbis, porque são, na verdade, pessoas que ficaram muito agressivas, eles não são mortos-vivos de fato. Mesmo assim, dá pra gente ver que o Stephen King se inspirou no mito dos zumbis e principalmente no seu amigo George Romero, com quem ele fez Creepshow, para a escrita dessa obra aqui. Apesar de não ser a história mais original do mundo, o livro foi escrito em 2006, quando já tinham diversas histórias de zumbi por aí, refilmagem da Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. Foi uma época em que a gente viu muitos takes de zumbi. O livro tem muita criatividade, o King ele mostra o seu lado fã ao mesclar vários elementos que vão desde a ficção científica até as próprias histórias de zumbis, de onde ele tirou sua inspiração. A criação do mundo é muito importante e muito interessante, a ponto da gente ver que as pessoas foram afetadas pelo pulso de maneiras diferentes. Aqueles que tinham o celular no ouvido na hora do evento acabaram tomando meio que a força total do pulso e ficaram violentos, que são os fanáticos mais ativos no início do evento. E as pessoas que não foram afetadas pelo pulso em sua força total acabaram ficando apenas lentas e vagando por aí atrás de alimento e, na verdade, apenas sobrevivendo. Após eles se agruparem em horda e a chegada do esfarrapado, a gente vê uma espécie de reintegração social deles e a gente percebe que, na verdade, eles estão reganhando a consciência que eles perderam durante os eventos iniciais. E Clay, junto com seu grupo, que consiste em uma adolescente de 15 anos chamada Alice e um homem mais velho e baixinho chamado Tom, tentam entender o que aconteceu com as pessoas que eles conheciam, tentam sobreviver e chegar ao Maine a salvo. Galera, eu queria dizer que, pra quem conhece essa obra, pra quem conhece King, esse livro ele é muito ame ou odeie. E eu vou mandar real logo. Eu não amei, mas eu também não odiei o livro. Eu simplesmente gostei, eu achei o livro bom, eu achei o mundo bem interessante. Assim, pra mim o maior ponto do livro foi esse. A maior virtude dele é essa construção de mundo que o King faz como ninguém. Eu achei os personagens dele não tão interessantes, assim, fora o Clay, a gente não compra direito a briga de ninguém. A menina, ela tem motivações muito... Apesar dela ser uma personagem bacana, ela tem passagens marcantes, ela tem motivações muito fracas, assim, ela quer achar o pai dela, mas na verdade ela não sofreu direito pelos eventos. Apesar dela ter passado por várias coisas, a gente não sente isso no personagem, sabe? E o resto dos coadjuvantes, eles são bem assim secundários, eles são bem genéricos e tal. Acaba sendo uma história, mais uma história de zumbis. O fato do Clay querer achar o filho dele, achar a esposa dele, remete a gente muito outros protagonistas do King e essa parada do pai, que ele sempre tem, que ele sempre tenta explorar em alguns livros dele, como O Cemitério, por exemplo. Durante a minha leitura, eu não consegui evitar de fazer comparações dele com outro livro do King que também trata de um mundo pós-apocalíptico. Eu tô falando de Dança da Morte, esse calhamaço. Tijolo. Eu sei que é injusto comparar o celular com uma das obras mais aclamadas do mestre, pelo menos pra mim, posso estar falando besteira, as comparações foram inevitáveis por se tratar de um mundo pós-apocalíptico, por se tratar de pessoas tentando sobreviver. Por se tratar de um livro bem mais curto, é compreensível que ele não tenha o mesmo desenvolvimento que Dança da Morte tem, por se tratar de um livro de 1247 páginas. Celular acaba sendo bem mais raso e quando ele tenta aprofundar certas coisas, você, na verdade, perde muito interesse, porque ele tenta explicar, de algumas formas, o que está acontecendo, como o cérebro das pessoas estão resetando, as pessoas que foram afetadas pelo pulso, como elas estão ganhando uma certa inteligência de volta. E pelo menos para mim isso não era a parada do livro. Para mim,
O mais interessante era ver aquelas pessoas sobrevivendo e ver o que ia acontecer com elas no meio desse terror todo. Eu não vou me aprofundar mais nas comparações porque eu ainda quero gravar um vídeo de Dança da Morte. Se vocês acham que é uma boa ideia, vocês deixem aí nos comentários. O meu veredito é de que Celular não é um livro ruim. Eu acho que ele, na verdade, foi bastante injustiçado. Eu me diverti bastante lendo. Eu até demorei um pouco pra ler ele. Eu tô numa ressaca literária absurda depois de Revival. Mas eu acabei curtindo ele. Eu acabei curtindo o personagem do Clay. Eu acabei achando o fato dele estar atrás da mulher e do filho uma parada bem bacana. Ele é um cara que não perde as esperanças. Ele é um cara que, por mais que as pessoas digam pra ele que provavelmente a esposa e o filho dele já estão mortos, ele vai lá e continua, como qualquer pai faria. E o motivo de eu estar trazendo esse livro aqui pra vocês, além do fato dele estar com esse hype todo do relançamento, é de que eu queria indicar ele, na verdade, para os novos leitores de Stephen King. Apesar dele não ser um dos melhores livros do mestre, eu acho ele uma excelente porta de entrada para quem quer conhecer o King. Ele tem um bom desenvolvimento de mundo, ele tem um protagonista carismático o suficiente para sustentar uma história, e ele flerta com várias das coisas que o King já escreveu sobre, já se aprofundou sobre em outros livros, e se as pessoas gostarem, se as pessoas curtirem o que virem nesse livro, elas podem pegar outras obras do King melhores e conhecerem mais a fundo ele. A gente nunca traria pra cá um livro que a gente não gostou de verdade, um livro que a gente achou ruim. A gente traz pra cá coisas que a gente quer, na verdade, recomendar pra vocês, que a gente quer que vocês leiam, que a gente quer que vocês conheçam. E eu acho que, apesar de dividir opiniões, Celular é uma obra que vale a pena ser reconhecida e vale a pena você ter sua própria opinião. Falando um pouco sobre o final, como eu disse, ele divide opiniões, muita gente não gostou desse final. Eu fico do lado das pessoas que gostaram do final. Eu achei que ele tem uma boa pontuação. Não é o melhor final que o King escreveu, não é o melhor final do mundo, mas é um bom final para um bom livro. Então você que quer conhecer o mestre Stephen King, já assistiu vários filmes dele, está interessado nas obras dele, talvez essa aqui seja uma boa porta de entrada para você. Trata-se de uns livros mais sangrentos do mestre, cara. Ele é bem violento, logo no início ele tem algumas cenas assim, bem punk, mas quem não gosta disso, né? E agora falando um pouco da edição, trata-se de um relançamento. A nossa querida Suma de Letras trouxe o livro de volta para o Brasil, sendo que a edição da Objetiva, que era a edição antiga, estava muito difícil de achar, estava esgotada e na verdade acho que já era até um item de colecionador. A edição ficou excelente, como sempre, a Suma mandando bem com o Mestre King. Esses detalhes amarelos, detalhes de tela e tal, achei fantástico. O contraste entre o amarelo e o preto, uma bela capa, parecendo vidro quebrado, e uma boa aquisição para ter na sua estante. Então é isso, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, a maioria Viagens Literárias, vamos deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês, se quiserem curtir, se quiserem compartilhar, se quiserem comentar, espalhar isso aí, a gente está no início, mas a gente está fazendo um excelente trabalho, pelo menos na nossa visão. E a gente quer continuar trazendo essas nossas recomendações para vocês. Espero que vocês tenham curtido e é isso. Sua próxima ligação pode ser a última.